Eu me chamo Leonardo, moro em Brasília e tenho 46 anos de idade. Eu vou relatar uma experiência do mais puro horror e terror. Eu estou doente e passando uma temporada na casa dos meus pais. Não irei negar que as coisas estavam desarmoniosas naqueles dias. As brigas, a discórdia estavam dentro daquela casa. O meu pai muito ignorante, agindo com brutalidades e sem motivos, e a minha mãe completamente fragilizada com tanta agressividade. Naquela noite, ao me deitar, rezei a quem eu dedico a minha fé e pedi que me mostrasse o que acontecia na minha família, a origem de tanto mal. Na madrugada da mesma noite, eu saí do quarto e fui na cozinha beber água, quando de repente escuto a voz do meu pai me pedindo um copo de água. Como estou com necrose óssea na cabeça do meu fêmur, pedi que ele viesse pegar o copo com água no meio da escada, pois ficaria fácil tanto para mim quanto para ele. Na hora que eu o chamei, ele apareceu no início da escada e disse: "Filho, dá aqui a água para o pai." Foi naquele momento que eu soube que não era o meu pai, e sim uma outra pessoa assumindo a sua forma. Na hora eu recuei com um copo d'água e fiquei com muito medo. A casa estava toda escura e sombria. Subi as escadas para entender o que acontecia. Procurei um interruptor para ligar a luz da sala e não achei, pois as trevas ficaram ameaçadoras e a sala já não era mais a mesma. Quando olhei para a poltrona em que o meu pai assiste televisão, eu vi que os olhos humanos não deveria ver jamais. Havia um velho repulsivo sentado, o seu ódio quase palpável, falando maldições extremamente odiosas contra mim. Ele me olhou com a boca espumando e gritou: "Você não pediu para me ver? Você não quer saber a origem de todo o mal? Sou eu que habito nessa casa, o seu pai é meu, tudo nessa família me pertence." Nesse momento ele se levantou com uma agilidade sobrenatural e veio em minha direção acompanhado por uma escuridão viva. Desesperado procurei um interruptor para ligar a luz, só que não existia. Eu caí no chão com medo, eu estava completamente vulnerável diante ao ataque do pesadelo. Me arrastando no chão, localizei a porta do quarto do meu irmão e, com pânico, comecei a bater na porta desesperadamente, chamando por ele e pelo meu pai. Aquela escuridão viva estava vindo sobre mim. Eu estava gritando em pânico. Quando eu acordei, eu já me encontrava no meu quarto na parte de baixo da casa, com a luz acesa. O dia já estava claro. Foi quando eu decidi ir até a cozinha onde estava minha mãe, e pensando eu que tudo não havia passado de um pesadelo. Eu contei para ela o meu sonho. Foi então que, para minha surpresa, ela me disse que tudo havia sido real e intenso. Ela havia saído do quarto apavorada com os meus gritos, encontrando-me jogado no chão da sala escura. Ela ainda me relatou do trabalho em me trazer para o meu quarto. Segundo a minha mãe, eu havia caído por várias vezes no chão, falando coisas desconexas com a fisionomia de puro pânico. Quando ela conseguiu me pôr na cama, eu gritava pedindo que não apagasse a luz. Ela me disse que eu estava com muito medo. Foi aí que eu contei a ela o meu encontro com aquele pesadelo e o que ele me confessou. Eu pensei que tudo não passava de um sonho. E antes fosse, pois o encontro com o pesadelo e a escuridão viva havia sido real. O copo com água que me foi pedido nessa experiência macabra, onde o pesadelo assumiu a forma do meu pai, estava na sala, como prova de que tudo havia sido real e não apenas um sonho estranho. Boa noite a todos do canal Terror e Chuva. Eu me chamo Vanessa e tenho 28 anos de idade e moro na cidade de Recife, Pernambuco.
A história que eu irei contar para vocês hoje aconteceu com a minha mãe e os meus avós maternos no ano de 1974, quando a minha mãe tinha apenas 10 anos de idade. E foi nesse ano que a minha mãe teve uma experiência inimaginável, pois ela presenciou algo que jamais irá esquecer. Os meus avós, Dona Edith e o meu avô José, eles moravam até hoje no sítio onde tudo aconteceu na cidade de Itambé, no interior de Pernambuco. Uma semana antes do ocorrido, estava havendo conversas sobre um bicho grande que estava atacando os animais nas localidades próximas. O meu avô, um homem muito valente, disse que se esse bicho aparecesse lá no sítio dele, ele não deixaria barato e o pegaria. Até aí tudo bem, porém a casa dos meus avós naquela época era muito humilde, construída toda em barro e a pau a pique, ou seja, qualquer coisa que viesse poderia causar um grande estrago na casa, ou até mesmo derrubá-la. E a partir desse momento, eu irei narrar aqui, como se fosse a minha mãe contando a história. Era um sábado nublado. Todos estavam tomando café por volta das 6 horas da tarde. O meu pai tinha ido na cidade. A minha mãe estava esperando ele chegar, como de costume. E por volta das 8 horas da noite, papai chegou, tomou banho e foi jantar. Eu era a filha mais velha. Eu tinha 5 irmãos e logo após o jantar, nós fomos dormir. Quando eram por volta das 11 horas da noite, eu acordei com um barulho de cachorro latindo muito. Na verdade, o cachorro estava latindo sem parar. As galinhas estavam todas agitadas. Foi aí que ouvi passos largos e pesados, como se alguém estivesse correndo ao redor da casa. Lembro-me de ver papai levantando e indo ver o que estava acontecendo, pois ele criava gado e pensou que alguém poderia estar roubando ou algo do tipo. Lembro-me também de vê-lo pegando a espingarda e indo em direção à porta. Foi quando mamãe, com toda a sabedoria, fez um alerta para ele. E ela disse assim: "Amor, é melhor esperar. Veja direitinho o que é, porque para mim não é o que a gente está pensando não." O papai tentou olhar pela brecha que tinha na porta e começou a descrever o que estava vendo. Ele disse que via algo passando. Era algo muito grande, na verdade enorme e preto, com olhos bem amarelos, e que os mesmos brilhavam na escuridão. Então papai voltou para trás e falou para a mamãe que aquilo ali era um lobisomem e que estava rodeando a nossa casa. Foi nesse momento que o bicho se aproximou mais da casa e começou a bater nela, enquanto uivava em direção ao rio. Eu não vi aquele bicho, mas eu vi tudo e eu chorava demais. Eu olhava para os meus irmãos que estavam dormindo. Eu cheguei a pensar que todos nós iríamos morrer naquela noite. Lembro-me que a minha mãe tentava me tranquilizar e chegou a me mandar ir para a cama. Ela dizia que aquela criatura iria embora e que tudo ficaria bem. E quando eu olhei para trás, eu vi a minha mãe e o meu pai rezando. Ambos estavam ajoelhados no chão. Aquela criatura estava muito agitada. Todos nós estávamos com medo. Eu estava completamente apavorada e, de repente, as coisas foram se acalmando. Tudo havia ficado mais tranquilo. Parece que a criatura havia saído correndo e um bando de cachorros da rua foi atrás dela latindo. A minha mãe tinha acabado de ter a minha irmã mais nova. Ela devia ter menos de uma semana de vida. Os mais antigos diziam que esses bichos gostavam mesmo era de pegar as crianças recém-nascidas, que ainda não foram batizadas. Papai logo tratou de batizar minha irmã, e graças a Deus, aquela criatura nunca mais apareceu para nos atormentar. Havia um boato de que essa criatura, no caso o lobisomem, era filho de um dono de engenho das proximidades chamado Zinho, que a sua mãe havia o amaldiçoado porque ele era um homem muito ruim. Para muitos, isso pode ser uma lenda ou até mesmo um conto da carochinha.
ou algo que não existe. Mas o que os meus pais viram e o que aconteceu naquela noite, eu não desejo nem para o meu pior inimigo. Eu me chamo Sara e durante toda a minha vida eu morei em fazendas com os meus pais e mais 3 irmãos mais novos. Hoje eu moro numa cidade grande onde trabalho. Eu estou aqui para contar sobre uma mania que tenho desde criança, que é dormir com a cabeça toda coberta. A primeira fazenda, onde eu e a minha família morávamos, situa-se no interior de Minas Gerais, perto de uma cidade cujo nome eu prefiro não mencionar. Muitas pessoas que moravam por lá chegaram a comentar que a fazenda era assombrada, mas eu, nos meus primeiros 10 anos, nunca cheguei a ver nada. No entanto, tudo estava prestes a mudar. Era um dia qualquer de férias de julho. Eu e os meus irmãos passávamos o dia todo brincando e correndo pela fazenda, gastando na verdade muita energia durante o dia. Quando a noite chegou, estávamos muito cansados. Já eram 8 da noite e nos preparávamos para dormir. Eu dormia em um quarto separado dos meus irmãos. Enfim, eu fui me deitar e me posicionei para dormir, cobrindo-me, deixando apenas a minha cabeça para fora. Foi quando eu comecei a cochilar. Não sei quantas horas tinham se passado, porém eu comecei a sentir um toque na minha cabeça, e era um toque bem sutil, como se alguém estivesse fazendo um carinho. O toque começou na cabeça e rapidamente se estendeu pela nuca. Eu me virei pensando que era algum dos meus irmãos me pregando alguma peça. Porém, ao me virar, eu não vi ninguém. O fato de ter me virado e não ter visto ninguém me deixou perplexa, a ponto de nem chamar por algum familiar para que algum deles me desse alguma satisfação sobre o ocorrido. Apesar de pensar que poderia ser um dos meus irmãos me pregando uma peça, não fazia sentido, pois eles eram mais novos do que eu e não teriam esse tipo de pensamento. E quando eu digo mais novos, eu estou me referindo a crianças de 5 a 6 anos de idade. Então voltei a dormir, mas agora cobrindo a minha cabeça. Aquela foi uma das noites mais longas que eu já tive, e isso aconteceu mais 2 ou 3 vezes durante a noite. Eu pensava em dormir com a cabeça descoberta, mas sentia como se alguém acariciasse a minha cabeça, e logo depois a mão descia pela nuca, mas quando eu me virava, não havia ninguém. Então eu decidi tirar a prova viva, quando isso fosse acontecer novamente. Então me levantei da cama e fui de quarto em quarto onde todos os outros familiares dormiam profundamente. Dava para escutar a respiração pesada de cada um deles. Já deviam estar em sono profundo. Então eu voltei para minha cama sentindo muito frio e tentei dormir até acordar no outro dia. Então olhei pela janela e vi a luz do sol, e foi um alívio para mim. Na próxima noite, me deitei para dormir, cobrindo toda a minha cabeça, e desde então eu nunca mais fui acordada com alguma mão me acariciando. Sendo eu uma criança naquela época, eu cheguei a associar esse acontecimento ao fato de dormir com a minha cabeça descoberta, e após esses incidentes, eu nunca mais dormi daquele jeito. Eu só fui comentar com a minha família sobre o que acontecia quando nós já havíamos nos mudado de lá. E depois que eu comentei o meu relato, os meus irmãos relataram que também viram uma senhora naquela casa que sempre os observava enquanto brincavam. Segundo eles, não sentiam medo e continuavam a brincadeira até que ela simplesmente desaparecia. Eles também preferiram não contar aos nossos pais na época, lembrando que o local onde morávamos era bem isolado, onde só vivia meus pais, os meus irmãos e eu, e não costumávamos receber visitas, pois éramos só nossa família e Deus nos protegendo.